Essa é uma boa pergunta. Afinal, o próprio Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. João 16:33. Literalmente, Jesus disse que no mundo nós seremos exprimidos ou quebrados pelas tribulações e problemas da vida. A questão que o cristão sempre deve fazer, portanto, não é como evitar os problemas, mas como ter bom ânimo ou coragem para prosseguir com perseverança, triunfando sobre os problemas e com o coração leve a caminho do nosso lar celestial. Essa é a grande pergunta. Então deixe-me sugerir alguns pontos aqui que poderão nos nortear nessa embarcação que é a vida, singrando o mar revolto do pecado, sob densas trevas, a caminho do céu. A primeira coisa que eu quero destacar é: olhe para Jesus. Jesus é a luz do mundo. Quem olha para Jesus, quem segue Jesus, não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Tem a luz geradora de vida. João 8:12. E como a gente precisa de luz. Nós precisamos de luz quando as trevas do medo caem sobre nós, depois de uma má notícia. Precisamos de luz quando a escuridão do desespero nos sobrevém, em face a um péssimo diagnóstico médico, por exemplo. Precisamos de luz quando a noite escura da alma nos cerca de tristeza, por causa de todo tipo de pressão ou de perseguição ou de perdas. Nós precisamos de luz e não há luz fora de Cristo. Então, a primeira coisa para se ter um coração leve é olhar para Jesus. Olhar para o Evangelho de Jesus, olhar para as promessas de Deus para nós em Jesus, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, crescer no conhecimento dele como profeta que sempre tem palavra para o nosso coração, como sacerdote que intercede por nós, como rei soberano sobre tudo que nos acontece, como amigo mais chegado na alma da gente. Então, aprenda e relembre a si mesmo de novo e de novo sobre quem nós somos em Jesus, o que nós temos em Jesus, o que já temos como herança nas regiões celestes em Cristo Jesus. Olhando para Jesus, a gente recebe a luz da vida que sossega e alivia o coração em meio aos problemas. Há um quadro de Rembrandt que eu amo muito e a pintura ilustra bem esse ponto. Eu tenho foto desse quadro impressa aqui no meu gabinete na igreja. O quadro se chama A Tempestade no Mar da Galileia. Esse quadro foi pintado em 1633, com base na narrativa de Marcos, capítulo 4. E o que me fascina na obra de arte desse pintor holandês de fé protestante e reformada é que, em meio ao temporal, do lado do barco onde Jesus está sentado, do rosto de Jesus emana luz, enquanto tudo ao redor dele é trevas. E aqueles discípulos que estão mais próximos de Jesus, olhando para a luz do rosto de Jesus, são os que mais desfrutam de sossego e paz. Longe do Senhor, todos se debatem com a tempestade, um deles até parece estar debruçado na lateral do barco, vomitando por causa do agito das ondas. Mas quem está perto de Jesus, olhando para Jesus, para o rosto iluminado de Jesus, transparece estar com o coração leve no meio da tempestade no mar da Galileia. Então vive com o coração leve em meio aos problemas da vida aqueles que aprendem a olhar para Jesus conforme a revelação dos evangelhos e segundo a interpretação dos apóstolos e profetas no Novo Testamento. Pedro, que também esteve no barco com Jesus e atravessou a tempestade no mar da Galileia, aprendeu que vive com o coração leve quem olha para Jesus. Olha, as últimas palavras dele aqui eu concluo. 1 de Pedro 5, de 8 a 12. Ele está concluindo a sua primeira carta. E aí Pedro diz assim: estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém que possa devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé.
Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Sabe o que Pedro está dizendo? Que as presas do leão, que as presas do diabo ao nosso derredor, tentando nos tragar, é o sofrimento. É com o sofrimento que o diabo tenta nos destruir. E aí Pedro está dizendo, lembrem-se de que outros também passam por isso. E no verso 10 ele continua, Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará, os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. E olha o verso 12. Escrevi e enviei esta breve carta com a ajuda de Silas, a quem lhes recomendo como irmão fiel. Meu objetivo é escrever e encorajá-los e garantir-lhes que as experiências pelas quais vocês têm passado verdadeiramente parte da graça de Deus. As experiências, boas ou ruins, pelas quais passamos, verdadeiramente partem da graça de Deus. Por isso Pedro conclui dizendo, permaneçam firmes nessa graça. Portanto, vive com o coração leve em meio aos problemas da vida, aqueles que aprendem a olhar para Jesus. Então olhe para Jesus, aprenda dele. Leve a Jesus em oração seus problemas, de forma prática. Leia a Bíblia, ore a Bíblia, memorize, medite na Bíblia, leia bons livros, boas biografias, durma o suficiente, alimente-se de forma saudável, exercite-se fisicamente, exercite-se na piedade. E isso tudo contribuirá para você saber fazer uma análise correta das suas crises, dos seus problemas, à luz da palavra de Deus, e seu coração descansará em paz.